palestras, agora a professora doutora Carol Virginia Góes Leandro, pró-reitora de pós-graduação da UFPE, membro permanente do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Nutrição da UFPE e atua principalmente nos seguintes temas: nutrição, atividade física, treinamento físico, metabolismo do músculo esquelético e plasticidade fenotípica. Ela falará sobre plasticidade fenotípica no início da vida e a contínua adaptação ao ambiente durante o desenvolvimento. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Caroline. Um prazer estar aqui. Queria cumprimentar mais uma vez o coordenador do curso, professor João Henrique, meus queridos colegas que me antecederam, professora Inisa, da Universidade de Cabo Verde, Mário, que acabou de apresentar o trabalho que ele tem desenvolvido lá com equipes de basquetebol e essa avaliação nutricional. Parabéns, Mário. Eu vou começar a minha apresentação, mas antes queria agradecer, né, pelo convite em apresentar aqui algumas questões relacionadas à plasticidade fenotípica. Vou só compartilhar aqui a tela. Já está aparecendo? Sim. Então, eu vou falar sobre a plasticidade fenotípica, né, no início da vida e a contínua adaptação ao meio ambiente durante o desenvolvimento. Esse é um tema que a gente vem trabalhando, né, já há algum tempo. Deixa eu só colocar aqui o meu tempo para controlar aqui, para não passar muito. O João falou que são 2 horas, né, João, a minha fala? Posso ficar à vontade. Pode ficar à vontade, professor. Sim, pode o falar negócio até aqui mais não tem tarde. limite não, né? Até quando o pessoal aguentar aí. Vocês têm todo o direito. Então, vou falar sobre algumas questões teóricas inicialmente, depois alguns experimentos que a gente vem desenvolvendo, né, dentro do programa ao longo desses 6 anos de existência. E assim, queria começar já falando sobre as bases teóricas, né, o que é que fundamenta a gente pensar sobre plasticidade fenotípica. Então, nada melhor do que começar com os nossos 2 grandes pensadores que, a princípio, alguns pensaram que eles foram colocados em lados opostos, mas agora a gente vê que eles se complementam, né, que é, primeiro, o Lamarck, esse francês que trouxe para a gente as questões da adaptação ao ambiente, e depois o Charles Darwin, que trouxe para a gente os preceitos sobre a origem das espécies. Muitos pesquisadores colocaram os 2 em posições opostas, mas, como eu falei, né, hoje a gente sabe que eles se complementam. E um terceiro personagem nessa história, que é o Mendel, que trouxe para a gente as bases da genética. Então, colocando esses 3 grandes pensadores do século XVIII e XIX juntos, a gente tem o que é chamado de síntese da biologia moderna, né, que foi um grupo de pesquisadores que começaram a juntar esses 3 grandes pensadores numa síntese, né? Essa síntese foi liderada pelo pesquisador Julian Huxley, no finalzinho aí do século XIX, chegou no início do século XX, e depois o Ernest Mayr, que trouxe, de fato, o conceito dessa síntese da biologia moderna, que traz aí Darwin, Lamarck, Mendel e outros grandes pensadores da biologia da evolução juntos. Então, a partir desses conceitos, né, e também do chamado neodarwinismo, que trata não somente da capacidade de adaptação ao ambiente, mas a passagem disso para novas gerações, essa adaptação para novas gerações, que a gente trouxe aí o conceito de plasticidade fenotípica,
que é um conceito que inicialmente foi muito trabalhado na botânica, mas depois a gente viu que qualquer ser vivo ele é absolutamente capaz de se adaptar ao ambiente, e essa adaptação ela pode ser levada ao longo das gerações, né? Então, eu trago para vocês a Mary Jane West Eberhard e o livro dela, que é A Plasticidade durante o Desenvolvimento e Evolução, que traz justamente a questão que nós trabalhamos no nosso programa, né? Eu diria que esse livro é a nossa base teórica de tudo que a gente trabalha no nosso programa de pós-graduação. E Mary Jane, ela traz conceitos importantes sobre o que é plasticidade fenotípica. Esse livro é o livro nosso de base, né? Um livro que deve ser utilizado ao longo do curso e que traz para a gente o que é a plasticidade fenotípica. Mas, do ponto de vista temporal, né, a gente consegue entender assim, como é que veio essa questão da plasticidade fenotípica. Né? Primeiro, no século XX, como a gente viu, a gente tem os modelos baseados no gene, né, que são as, digamos assim, a teoria genotípica, e isso foi logo depois complementado pela plasticidade fenotípica, né, já no século XXI. E essa plasticidade fenotípica, ela trata ao longo de todo o desenvolvimento. Mas se a gente quiser trabalhar com fases iniciais da vida, a gente tem aí a plasticidade durante o desenvolvimento, e a gente tem alguns modelos que foram sugeridos, né, que tratam especificamente de questões relacionadas a adaptação ao ambiente no início da vida e a repercussão disso ao longo da vida. Então, a gente traz a hipótese do fenótipo poupador, a Thrift Phenotype Hypothesis, né, que fala sobre a capacidade de todos os membros de uma espécie em experienciar a plasticidade durante as fases iniciais do desenvolvimento. Né? Essa hipótese ela foi lançada por Hales e Barker em 1992, com a base, né, observacional, logo após a Segunda Guerra Mundial, né, a partir de um estudo que foi feito durante a fome holandesa, e foi verificado que crianças nascidas com baixo peso, em terços diferentes da gestação, ou no segundo terço ou no último terço da gestação, elas apresentavam uma grande possibilidade de desenvolver obesidade durante a adolescência, em fases muito precoces da vida. E isso suscitou essa hipótese do fenótipo poupador. É como se tivesse uma dívida a ser paga logo adiante da vida. E essa hipótese ela tomou também em paralelo o modelo teórico da programação, né, sugerido por Alan Lucas, em 91, e a indução sugerida por Batson, em 2001. Então, esse termo programação, ele foi bastante questionado por ser muito determinista, mas ele explica muito do que acontece dentro da hipótese do fenótipo poupador e do próprio modelo do Dohrad, ou Dohrad, que foi proposto por Gluckman Hanson em 2004, e o Dohrad, ele traz aí que a origem desenvolvimentista da saúde e da doença, ele traz dois importantes focos. O primeiro é a resposta imediata, adaptativa, que é tudo que acontece logo após um período de gestação e lactação conturbado, né, onde estímulos ambientais, não somente a nutrição, mas o estresse, a poluição, ou qualquer agente que vá causar algum distúrbio durante a gestação, vai ter uma resposta imediata durante o crescimento de um ser vivo, né? Ou seja humano, seja animais, e isso é bastante aceito na literatura, né? Esse modelo teórico. Já o modelo adaptativo preditivo, ele sofreu algumas críticas. Vê o que tinha chegado. Justamente trazer questões com pouco, digamos, com pouco poder de predição para esses efeitos no início da vida. E aí veio, logo em 2010, o modelo teórico da carga e capacidade metabólica, ou capital materno, sugerido por Jonathan Wells,
que diz que não somente na gestação e lactação, mas ao longo da primeira e segunda infância, esses efeitos trazem muito do que a mãe passou, né? Ao invés do ambiente, o ambiente é forte, mas a mãe ela tem o poder de tamponar muito do que acontece no ambiente para a criança, e isso é levado ao longo do crescimento. Então, aí, o modelo teórico da capacidade de carga metabólica fala justamente sobre uma capacidade metabólica que pode ser exposta, pode ser expressa pelo peso ao nascer, e diante de uma nova carga metabólica ao longo do crescimento, o organismo ele não consegue dar conta do que aconteceu. Então, por isso, há esse mismatch, nessa falta de compatibilidade entre o que foi apresentado pela mãe e que o ambiente posterior apresenta. Então, nesse sentido, né, a gente tem pelo menos 4 modelos, né, que é o Weather Forecast, que é o modelo de Batson, que é esse ambiente antecessor, a aptidão materna, que é o modelo de Wells, a inércia fenotípica, que é o modelo de Kurosawa, e a resposta adaptativa preditiva, que é o modelo de Gluckman e Hanson. Então, esses 3 modelos eles pressupõem todas as questões relacionadas à plasticidade fenotípica. E aí, para explicar como isso acontece, né, a gente retoma o conceito de epigenética, né, falado por Conrad Waddington, que trata de 2 questões importantes. A primeira é de canalização e a segunda de assimilação. Canalização é toda a trajetória que acontece, né, aqui a famosa landscape, né, epigenética, que é a paisagem que é colocada para muitos organismos, aqui o início, aqui a trajetória ideal de crescimento, só que essa trajetória ela pode sofrer alguns distúrbios ao longo do desenvolvimento. E esses distúrbios eles podem causar, por exemplo, um desfecho alterado, né? Então, isso chama-se canalização. E assimilação é quando esse caminho percorrido por esse órgão ele causa, de fato, uma mudança fenotípica, né? Como a gente pode ver aqui, um ambiente estressante, ele vai causar mudanças na paisagem epigenética, e isso vai fazer com que haja, esse exemplo aqui de moscas, vai haver uma alteração no fenótipo. É interessante que a gente não coloque um juízo de valor nessas alterações, porque essas alterações elas são adaptativas, elas vão fazer com que aquele organismo ele se adapte àquela situação em especial. Então, é sempre importante a gente tratar a plasticidade como a adaptação. Houve ou não adaptação àquele ambiente. Porque a adaptação, ela pressupõe que aquele organismo está bem preparado para enfrentar o desafio do ambiente. Só que essa adaptação, ela também recorre a outro preceito teórico chamado trade-off, que é uma escolha. Ou se investe em alguma coisa, ou se investe em outra. E qualquer dos 2 investimentos, né, qualquer uma das escolhas do trade-off, a gente vai ter, digamos assim, um custo para isso. Aí aqui eu trago um exemplo, por exemplo, sobre crescimento, né? Quando o investimento é feito na sobrevivência. Então, a gente tem um alto investimento no crescimento, muito semelhante ao metabolismo, e um pouco investimento na reprodução. Então, isso vai dar longevidade àquele organismo e um maior, digamos, lifespan, que a gente chama, que é uma maior longevidade. Por outro lado, se a ideia é investir na reprodução, que é o que a gente vê muito, ou seja, o ambiente é hostil do ponto de vista nutricional, faz com que haja digamos, uma retenção no crescimento, né? As crianças elas crescem menos, ela tem uma melhor capacidade metabólica, mas ela tem um alto poder de reprodução. Então, isso é o que a gente vê muito, né? Por isso que na infância um bom indicador de estado nutricional é, de fato, a altura, a relação altura e idade. Então, e há um alto investimento na reprodução. Então, diante disso, quando se passa a idade de maturidade, aquele organismo ele começa a apresentar o custo desse investimento, que é justamente o aparecimento precoce
de doenças cardiometabólicas, de hipertensão, de diabetes, etc. Justamente por causa desse investimento. Por outro lado, aqui a gente tem um pouco investimento na reprodução, mas a gente tem um investimento no crescimento no metabolismo. Para os humanos, digamos, isso aqui é o que mais frequente, mas para alguns animais, ou mesmo invertebrados, insetos, etc., esse investimento aqui é bastante interessante, como a gente pode ver, por exemplo, no caso das abelhas. As abelhas, elas recebem, no início da vida, ou um grande aporte nutricional através da geleia real. Isso faz com que a fêmea ela se transforme, né, na abelha rainha, com alto poder de reprodução, mas, por exemplo, com déficit no crescimento e no metabolismo. E as abelhas que são operárias, elas têm um alto investimento, pequeníssimo investimento na reprodução, mas elas têm asas maiores, elas têm um alto poder de se manter em voos de longa distância, justamente pela função dela naquela vida social das abelhas. Então, é bastante interessante entender a questão do trade-off, para a gente também não colocar juízo de valor nas escolhas que são feitas do ponto de vista metabólico para o que acontece no início da vida, e isso é levado ao longo do desenvolvimento. E aqui a gente coloca outra questão importante, que é a questão do conceito do que é plástico e do que é elástico. Aqui, essa região aqui é a relação do ambiente e a resposta orgânica. Então, a gente tem, digamos assim, uma resposta elástica, mas vai chegar um momento que isso vai chegar a um limite, e aí justamente é onde vem a plasticidade. Então, é como se quando você pega um elástico, você deforma ele, você solta, ele volta à sua posição normal. Então, é justamente aquela resposta que a gente tem imediata ao ambiente, mas se a gente pega um plástico e aquece ele, por exemplo, ele vai se deformar e a gente não vai conseguir voltá-lo para uma forma inicial. Então, isso é plástico. E há um ponto limite do que é plástico e do que é elástico. E isso é interessante porque não só acontece em termos orgânicos, sistêmicos, mas também em nível celular. Algumas vias metabólicas são elásticas e outras são plásticas, como a gente vai mostrar mais adiante. E aí, nesse sentido, a gente coloca a genética com alto potencial de trazer uma heterogeneidade individual, mas a gente também traz o ambiente, né, extrínseco, o ambiente intrínseco, estocástico, ou seja, toda aquela mudança que ocorre no ambiente que você responde imediatamente, e tudo isso são fatores não genéticos com o mesmo potencial de influência dos que os fatores genéticos. Né? Isso é bastante interessante, isso é a base do que a gente estuda em termos de plasticidade. E, particularmente, né, no nosso programa, em muitas de nossas pesquisas, a gente tem um momento observacional e experimental. Isso a gente joga, sempre contrasta com os modelos teóricos que eu falei no início, né? E traz novas proposições para observações e experimentos. A gente sempre trabalha junto, tanto é que nossas áreas de concentração, elas conversam entre si, elas não dividem pesquisadores, mas elas dialogam entre si para a gente sempre estar acompanhando essas mudanças adaptativas que ocorrem ao longo do desenvolvimento. Tá? Então, aqui o crescimento e desenvolvimento, que é nosso objeto de estudo, e sempre a gente está fazendo verificações do ponto de vista experimental e observacional, propondo novos experimentos, assim como os nossos modelos teóricos fazem verificação do que a gente tem visto e propõem novos experimentos. Então, é essa modelagem que a gente trabalha no nosso programa de pós-graduação. E aí o conceito, né, de plasticidade fenotípica, que é quando essas mudanças ocorrem e são irreversíveis, né? E a flexibilidade fenotípica, quando essas mudanças ocorrem e, ao longo do desenvolvimento, elas podem desaparecer ou não serem mais importantes de adaptação. Tá? Então, com certeza, o mecanismo é de diversidade e é determinístico em alguns aspectos, mas não em todos. E aqui o nosso desenho experimental, né? Basicamente, a gente trabalha com plasticidade durante o desenvolvimento, né? Desde a gestação até a infância e pegando um pouco do início da fase adulta.
aqui o risco de doenças metabólicas, os chamados noises, né, que são os barulhos que ocorrem no ambiente ao longo de todo esse processo. E aqui essa linha do tempo, né? Aqui um período de alta plasticidade, que é da gestação até o início da vida adulta, e que ele é aumentado no início, mas vai perdendo sua plasticidade ao longo do desenvolvimento. E aqui o ambiente obesogênico, que ele é de baixo influência no início da vida, mas de grande influência na vida adulta, né? Os dois aliados, eles podem causar alguns riscos de aparecimento de doenças metabólicas. Aqui a gente tem a trajetória da vida sem intervenção, e aqui justamente o que a gente trabalha no nosso programa, que é nutrição, atividade física como intervenção e plasticidade fenotípica, que é você mudar aqui essa trajetória fazendo alguns tipos de intervenção nesse sentido, nutrição e atividade física, né? Os tecidos que normalmente nós trabalhamos, o cérebro, o fígado, o tecido adiposo e os músculos glicolíticos e oxidativos, né? Aqui atividade física voluntária, né? Gaiolas com as mães, elas fazem atividade física, isso a gente controla bem, ou então submete a uma dieta baixa em proteína, né? E avalia aos 30 dias, aos 90 dias e aos 120 dias. Coloca atividade física não somente no início da vida, mas também ao longo do desenvolvimento, para a gente quebrar essa relação entre o que acontece no início da vida e o que acontece na vida adulta, tá? Então, eu trago aqui alguns experimentos que a gente fez. Esse é bastante interessante, né, que a gente trabalhou com um tipo de exercício físico, quebrando justamente esse elo entre vida anterior e vida adulta, né? A gente vê aqui que os ratos que foram desnutridos, mas que treinaram, apresentam maior tipagem de fibras do tipo 2A. Isso quebra um pouco o aparecimento precoce da diabetes e da obesidade precocemente na vida, mesmo em animais desnutridos. A gente tem também um exemplo clássico, que é trabalhar com mosaico fisiológico, trabalhar com as moléculas que foram alteradas por causa da desnutrição precoce, né? Esse artigo ele trabalhou bem a questão das enzimas, principalmente do ciclo glicose-ácido graxo. E esse mosaico fisiológico coloca a gente justamente para avaliar em termos de plasticidade e elasticidade o que é que acontece em nível celular. Então, é exatamente o mosaico, né, com aumento ou diminuição de expressão de enzimas e microRNAs, e isso responde à estocasticidade ambiental, né? Quanto que esse ambiente mudou para que alterasse internamente na célula. E aqui a gente vê que esses animais que foram desnutridos aos 30 dias e aos 90 dias, em relação ao músculo sóleo, ele apresenta alterações diferentes, por exemplo, aumento da exoquinase, diminuição da exoquinase, ou seja, uma alteração plástica. Aqui também não alterou, e aqui alterou novamente, elástica, né? Alterou e não alterou, mas uma alteração plástica, ou seja, deformou e foi levado ao longo do desenvolvimento foi a diminuição da expressão da PDK4, que é uma enzima que atua diretamente na regulação do ciclo de oxidação de carboidratos e lipídios. Tanto ela diminuiu a expressão de RNA quanto da própria proteína, né, da própria enzima, tanto aos 30 dias quanto aos 90 dias. Então, essa é o que a gente chama de alteração plástica. Ela realmente alterou, e o mais interessante também alterou no músculo glicolítico, em ambas as idades. Então, isso aqui seria interessante da gente ver os efeitos epigenéticos nessa enzima, né, que teve uma alteração plástica. Vejam que aqui no músculo EDL, muitas enzimas que alteraram sua expressão de RNA no início da vida, aos 30 dias, desapareceu esse efeito aos 90 dias, ou seja, foi um efeito elástico. Ele deformou, mas voltou ao normal com o desenvolvimento. E isso, né, a gente traz assim, um modelo teórico da canalização, né, isso é proposto por Jonathan Wells, né, aqui o ambiente está bastante alterado, né, mas a mãe ela consegue, de alguma forma, regular, de forma que passe para o filho, mas que isso tenha uma espécie de plasticidade no filhote e leve a uma canalização para melhor lidar com aquele ambiente.
né? Então, esse é o efeito do capital materno, funcionando como um tampão. E aí, outro modelo que a gente tem trabalhado é de atividade física voluntária, né? Que nós desenvolvemos um método para avaliar a atividade física, dividimos ratas como ativas, muito ativas ou inativas, né? Avaliamos durante a gestação esses efeitos e vimos aqui, por exemplo, que o fenótipo ele é atribuído, né, ao longo de 30 dias de adaptação. As ratas, elas claramente são classificadas como inativas, quando tem uma atividade mínima semanal de 1 quilômetro por dia. Isso se mantém ao longo da gestação. As ratas ativas têm até 5 quilômetros diários, né, de atividade física. Isso se mantém ao longo das semanas e se mantém durante a gestação. E muito ativas quando elas chegam a quase 15 quilômetros por dia. E uma diminuição na gestação, mas elas permanecem classificadas como ativas, tá? E com esse modelo, a gente viu, por exemplo, que esse tipo de atividade física ela diminui o atraso do neurodesenvolvimento dos seus filhotes, né? A gente vê aqui que filhotes de ratas que foram submetidas que escolheram fazer atividade física, né, eles apresentam um melhor indicador de atividade física voluntária, né, no teste do Open Field. Também, essas ratas, os filhotes delas, cujas ratas fizeram bastante atividade física na gestação e foram desnutridas, apresentam mínimas alterações em fatores neurotróficos em diferentes áreas do cérebro, né, hipotálamo, hipocampo e córtex motor. A gente tem também muito voltado para a ideia do capital materno, quase nenhuma alteração na placenta, ou seja, ela funciona de fato como uma barreira e isso mal chega ao filhote, né? A gente vê aqui que apenas o BDNF ele foi reduzido nos filhotes de mães desnutridas e treinadas, mas o restante dos fatores neurotróficos eles se mantiveram, digamos, com o mesmo perfil de um animal que não sofreu nenhum tipo de intervenção ambiental. Aliado a esses estudos experimentais, a gente também tem um projeto chamado Crescer com Saúde, em Vitória de Santo Antão, que tem sido desenvolvido em vários locais, né? Inicialmente começou em Portugal, depois veio para o Cariri, foi para o Peru, depois veio aqui para a Vitória de Santo Antão, a gente levou para Maputo, depois agora a gente vai começar os experimentos, se não fosse a Covid, seria esse ano, em Cabo Verde. Então, esse projeto, basicamente, é uma avaliação em crianças, né? A gente trabalha especificamente com a população de Vitória de Santo Antão, que fica na Mata Sul, né, do estado de Pernambuco. Alguns detalhes de Vitória de Santo Antão, o professor João Henrique já falou nessa manhã, né, mas um detalhe importante é o índice de desenvolvimento humano, IDH, é muito baixo, né, um dos mais baixos, não só de Pernambuco, mas do Brasil. O índice de pobreza chega a quase 50%, e o índice de desigualdade, né, o índice Gini, é de 0,42%. Então, é um bolsão de pobreza que converge não somente com o problema da transição nutricional, mas também com a questão do desenvolvimento precoce de obesidade por causa da invasão de várias empresas multinacionais de alimentos ultraprocessados. Então, nesse momento, a gente tem feito pesquisas, né, sobre o consumo alimentar e a gente vê que como a cultura alimentar tem sido ameaçada por essas indústrias que invadiram Vitória de Santo Antão. E o mais interessante é que Vitória de Santo Antão é o grande fornecedor de hortifruticultura para o Recife, né? E a própria cidade se alimenta de alimentos ultraprocessados, altamente ricos em sal, gordura e açúcar, que são extremamente maléficos e estão associados com o desenvolvimento precoce de doenças cardiometabólicas. Tá? Então, o nosso programa está inserido nesses estudos. Aqui o que a gente faz, né, avaliar a composição corporal, aptidão física, desenvolvimento neuromotor, atividade física habitual, parâmetros cardiometabólicos, biomarcadores lipídicos, hábitos alimentares e estado nutricional. Então, são testes extremamente simples, que a gente vai nas escolas,
avalia as crianças. A gente levou esses testes para Moçambique, né, realizou nas escolas também, e a ideia era levar também para Cabo Verde. Então, a gente inicialmente viu, né, que há déficits permanentes em crianças que nasceram com baixo peso, depois que existe uma relação direta entre peso corporal e performance motora nessas crianças. A gente vê aqui um dado interessante, justamente quando a gente confronta com aquela ideia da carga e capacidade metabólica, a gente vê aqui que as crianças baixo peso, quando são comparadas com crianças peso normal, apresentam uma série de diferenças em relação a algumas variáveis antropométricas de aptidão física, mas quando isso é colocado em termos de covariáveis atuais, essas diferenças elas desaparecem, exceto para o músculo esquelético. Então, aqui a gente vê que a força de preensão manual ela permanece diferente, mesmo com o controle de variáveis atuais, e também a velocidade de corrida ela permanece diferente entre os dois grupos. E aí a gente também fez um estudo longitudinal, acompanhou essas crianças, né, ao longo de 7, 8, 9, 10 anos. Foi um estudo muito bonito que a gente saiu acompanhando essas. Hoje elas são adolescentes, a gente tem o projeto Vitória, que vai acompanhar esses adolescentes, de acordo com o peso ao nascer. E aí a gente vê aqui que, de fato, há um déficit de peso corporal, há um déficit de estatura, né, nas crianças de Vitória de Santo Antão, e há um menor percentil de gordura corporal, que isso converge justamente com aquela ideia de investimento do trade-off que eu tinha falado inicialmente, né? As crianças são menores e isso faz com que haja um maior acúmulo de gordura corporal e as doenças associadas a isso, né? Hipertensão, hipercolesterolemia, etc. E, em paralelo, a gente vê que há resultados divergentes, né? Quando a gente vai avaliar a população de Moçambique, aqui esse quadro mostra o consumo, né, de calorias. Aqui a última avaliação foi feita na FAO, em 2007, e a gente vê aqui que há um consumo maior de carboidratos, um consumo de lipídios em cerca de 14% e um baixo consumo de proteínas, né? Então, essa foi uma avaliação do consumo alimentar na população que foi extremamente preocupante, né? E o requerimento, né, o energético diário ficou em torno de 2.100 calorias per capita. A gente vê aqui Moçambique como um dos países que ainda enfrenta gravemente a questão da desnutrição. E quando a gente foi avaliar, de fato, a gente viu, né, primeiro a gente fez uma revisão sistemática, né, sobre a questão da influência do peso ao nascer nos países africanos, de forma geral, e particularmente com as crianças. Esse foi um estudo de Mário Chamo. Depois a gente viu que há um déficit na aptidão física e uma correlação com o peso ao nascer em jovens, né, na cidade de Maputo. A gente vê aqui que há um déficit na massa magra, e isso também repercute na distribuição de gordura corporal, quando a gente avalia em termos de distribuição de gordura, né? Quem foi baixo peso ou peso insuficiente, quem teve excesso de peso ao nascer, apresenta um maior quantitativo de gordura abdominal. E depois, um dos estudos mais interessantes que a gente viu, justamente trazendo essa questão da plasticidade e da elasticidade, foi em relação às crianças, né? A gente vê aqui, no mesmo estudo que a gente fez em Vitória de Santo Antão, que comparou baixo peso com peso normal, a gente vê aqui muitas variáveis deram diferentes, e quando a gente vai fazer análise de covariação, né, com as variáveis ambientais agora, esses resultados eles permanecem, ou seja, a variação foi plástica, ela permaneceu, mesmo quando a gente colocou todas as variáveis atuais interferindo nessa comparação entre os grupos. E aqui uma avaliação do que isso representa, né? Duas crianças do gênero masculino e feminino, com a mesma idade, mas com peso ao nascer bem diferente. A gente vê aqui que há um déficit de estatura, mas também há um déficit de envergadura, né? E isso tem repercussões na formação óssea das crianças, no crescimento, né, da altura cintura-quadril, e com certeza isso vai repercutir no desempenho em testes físicos e testes neuromotores. Aí a gente volta novamente para os estudos com animais
e a gente pensou em desenvolver um protocolo de treinamento que justamente melhorasse a ativação neuromuscular, especificamente nas fibras do tipo 2A, aliás, do tipo 2B, diferente do exercício do treinamento feito aeróbio, que altera com certeza as fibras do tipo 1 e do tipo 2A. Então, esse é um protocolo elaborado com animais, né? Eles subiam as escadas com um peso na cauda e a gente, de fato, conseguiu resultados muito interessantes em termos de tipagem de fibra muscular, exatamente fibras do tipo 2B, como a gente estava querendo, que são fibras muito relacionadas à adaptação neuromuscular. E aí, o desafio era como pensar isso para as crianças, né? Como é que a gente colocaria esse modelo para as crianças? E aí veio justamente o treinamento pliométrico, né? As crianças, elas faziam saltos em plataformas, e esses saltos, eles eram feitos 2 vezes por semana, durante 20 minutos, né? E a gente depois avaliaria todo o desempenho neuromotor dessas crianças. E aqui, para vocês terem uma ideia, né? Esse menino foi logo no início do treino, são 12 semanas de treino pliométrico, ele tem muita dificuldade, né, em saltar nas plataformas, e depois das semanas de treino, ele já tem muita habilidade, muita destreza para realizar os saltos. Então, assim, foi extremamente efetivo e a gente teve praticamente todas as variáveis no grupo treinado alteradas para melhor, né? Então, foi bem positivo. Depois a gente fez uns experimentos sobre o efeito de mediação em relação à taxa metabólica, justamente para demonstrar o que eu tinha falado no início da palestra sobre o investimento, né, o trade-off, na questão do crescimento do metabolismo. Depois a gente viu que o treinamento pliométrico ele aumenta a coordenação motora, né? Esse foi muito recente, esse estudo, publicado esse ano, e trabalhou a questão de crianças baixo peso, mas não obesas. E o último nosso artigo também viu o efeito do treinamento pliométrico o efeito hipotensor, né? Justamente para aquelas crianças que têm um potencial precoce de desenvolver hipertensão. Paralelo a esse estudo, a gente também está desenvolvendo, eu já estou finalizando, João, estou 5 minutos a mais do meu tempo, a gente está desenvolvendo um novo modelo, que é o modelo de hierarquia social, ou seja, a gente oferecer um ambiente muito rico durante a infância para as crianças poderem brincar de brigar, brincar de atividade física voluntária, etc., e levar isso para as escolas, né, que no recreio eles possam desenvolver essa questão e isso, de alguma forma, influenciar o comportamento dele na vida adulta. Então, esse foi um estudo muito interessante realizado por Jefferson, que foi aluno do nosso programa, né, e agora ele está fazendo doutorado. Então, Jefferson, ele desenvolveu, por exemplo, identificou nos ratos, né, que são 3 ratinhos, eles estão brincando agora, ele tem tudo isso medido, o tempo de brincadeira. Depois, a gente consegue identificar também a briga, né, brincar de brigar. Então, vejam que é diferente de brincar só. Ele vai assumir a postura de submisso. Essa é a postura de submisso aqui no rato, ele se deita e fica com as patinhas. Então, esse é o dominante, esse é o submisso, e esse aqui é o subdominante, que não se mete na briga, mas também ele fica observando tudo que o dominante faz. E a atividade física voluntária que cada um faz ao mesmo tempo, né, a sua atividade física. Tudo isso foi computado, né, foi registrado, é um trabalho extremamente fadigante, mas que vale a pena a gente identificar essas características, né? Então, a gente vê aqui o período de brincadeira, né, que vai até o início da adolescência, né, 44 dias de vida, depois começam os grupos a se diferenciar em termos de brincar, de brigar, isso é importante para que a hierarquia social ela aconteça, e depois a gente tem a comparação, né, ao longo da vida do ratinho, como é que isso se mantém, né? Então, praticamente não há alteração ao longo da vida, e isso tem uma influência importante
né, na atividade física. A gente vê que os ratos dominantes e os que praticaram mais atividade física, né, na atividade física espontânea, eles apresentam maior tempo na roda, e isso é, de fato, assim, a gente comprovou a nossa hipótese que quanto mais ele brinca quando é criança, mais ele tem possibilidade de ser um adulto ativo, né? Então, aqui a gente tem esses dados interessantes, né? O submisso, que pratica pouca atividade física, ele se mantém ao longo da vida, e na vida adulta, o rato dominante também, ele tende a passar mais tempo na roda praticando atividade física voluntária. Tá? Então, a gente muda um pouco o landscape epigenético e coloca ele meio multidimensional, né? Trabalhando a questão não só ambiental, mas também a questão genotípica, mas principalmente a questão molecular, né? Nesse momento, a gente está vendo quais as vias neurais que estão associadas a toda essa questão comportamental também. Queria agradecer a toda a equipe, né, que trabalhou nesse projeto, né, todos os estudantes envolvidos, agora tem muito mais. A equipe lá de Moçambique, né, isso foi um almoço maravilhoso, não sei se Mário se lembra desse dia, mas foi muito legal. A gente está todo mundo junto aí. E aqui em Cabo Verde, na minha primeira visita lá, Inisa não está aqui, mas eu já tinha conhecido Inisa. Um grande abraço e muito obrigada, gente. Obrigada, professora Carol Leandro.